Olá, telemaníacos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e esse aqui é o canal TV na Tela. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu gostei muito de pesquisar, que é sobre os desenhos da Warner, depois da vinheta. Bom, a Warner é uma empresa, que ficou muito mais conhecida pelo cinema, por produzir ali diversos filmes, inclusive Harry Potter. Muito amor pela Warner. Mas ela também ficou conhecida como uma grande produtora de desenhos, principalmente ali na época do Walt Disney, em que as duas empresas, a Disney e a Warner, competiam muito para suas produções, para ver qual produção fazia mais sucesso. E começar a falar dos desenhos da Warner sem começar com Looney Tunes, eu acho que é praticamente impossível. Porque toda essa carreira da empresa dentro do mercado dos desenhos, dos cartoons, dos curtas ali com desenho, girou basicamente em torno dos Looney Tunes. Claro, com histórias diferentes, com personagens, que eram meio adaptados ali, mas os Looney Tunes eles estavam ali sempre presentes. E o que eram os Looney Tunes lá no começo? Os Looney Tunes eles eram uma série de curta-metragem que foi produzida ali no começo dos anos 30 e ficou até os anos 70. Claro que os Looney Tunes eles não eram só isso, Depois desse período eles foram ganhando algumas variações, depois surgiram desenhos próprios para cada um dos Looney Tunes, Que tinha o desenho do Pernalonga, tinha o desenho do Piu-Piu e do Frajola e tudo mais. Então teve essas variações, teve Looney Tunes Baby depois, tudo mais, alguns outros que a gente vai falar aqui um pouquinho depois, que foram mais ou menos depois dessa época, que também são um dos mais antigos, mas assim, eles tiveram um papel muito importante, principalmente porque eles iniciaram ali junto com as produções, as criações do Walt Disney, aquela coisa do desenho envolvendo música. Então, no começo, eles não apresentavam, os personagens que a gente mais conhece. Eram, na verdade, o Bosco e o Buddy, que eles faziam toda essa interpretação musical dentro da historinha ali deles. E o que é interessante lembrar, dessa época é que existia uma competição, uma concorrência muito acirrada ali entre as produtoras, principalmente entre a Warner e a Disney, que a gente já falou aqui. E o que é legal é que a concorrência não era tanto como a gente tá acostumado hoje. A concorrência ela era muito mais aberta, Eles falavam mesmo, mostravam mesmo, não tinha essa coisa tão podada, de falar, não, a gente tem que maquiar um pouco que a gente tá concorrendo. Não, eles tinham uma coisa muito pesada, assim, de o fulano vai fazer isso, então eu vou fazer isso com mais um pouco. E foi realmente o que aconteceu com o Looney Tunes. Looney Tunes, o significado, a tradução em português chama músicas loucas. Por que foi justamente músicas loucas? Porque eles queriam justamente competir com os curta-metragens do mesmo estilo, curta-metragens musicais que o Walt Disney estava produzindo no mesmo período e que se chamavam Sinfonias Ingênuas. Então, era Sinfonias Ingênuas contra as músicas loucas. Os personagens dos Looney Tunes, eles realmente ficaram conhecidos no mundo inteiro, e eu acho que alguns que a gente não pode esquecer aqui o Pernalonga, o Patolino, o Frajola, o Piu-Piu, a vovó também, o Gaguinho, que era super engraçado, o Coiote, o Papaléguas, todos esses que a gente se acostumou a assistir desde pequena, Porque eu amava assistir no Cartoon antes de dormir, lá ligar e assistir Frajola e Piu-Piu, assistir o Pernalonga e o Patolino, que era super engraçado, que passava de noite ali, que você ficava assistindo, e eles tinham, todos tinham essa característica de ser uma coisa muito mais... Estamos aqui de novo, novamente, com problemas de helicóptero, de aviões, que eles entram aqui no vídeo. Vem falar oi pra galera. Oi, galera! Eu fico causando que eu quero entrar e sair do vídeo. Agora você vai aparecer, ó.
Isso aqui é um Looney Tunes de um jeito muito raro, não apareceu muito bem na televisão, né? E o que é bem interessante dos Looney Tunes em geral, assim, é que eles tinham uma forma de lidar, um estilo do desenho que é muito diferente dos desenhos de hoje, né? Porque era uma coisa muito mais musical e com ação do que propriamente ali com muitas falas e tudo mais. Não tinha muita fala. Era aquele negócio, né? A ação de, por exemplo, do Pernalonga, era o Pernalonga correndo, o Patolino correndo atrás do Pernalonga e tudo mais. E aí o Pernalonga soltava a sua frase maravilhosa do que é velhinho. E assim, ficava nesse esquema. E é muito legal. E o desenho foi crescendo muito ao longo dos anos. Então eu acho que a Warner realmente fez um acerto em criar esses personagens. Ao pato, ao coelho, ao coelho, ao pato, fogo! O que é, velhinho? E depois dessa ideia, né, dos Looney Tunes, surgiu o Merry Melodies. O que era o Merry Melodies? Era nada mais, nada menos que uma variação ali dos Looney Tunes. Eles eram praticamente considerados como séries irmãs, só que a diferença é que o Merry Melodies, ele foi realmente o primeiro curta-metragem que a Warner levou para o cinema, porque eles estavam produzindo sim ali os Looney Tunes, mas eles não tinham ido para as telonas do cinema, e eles precisavam trazer alguma coisa assim para competir justamente com o da Disney, que era o Symphonies, que estava ali mostrando, né, nas telas do cinema antes dos filmes. Então eles criaram o Merry Melody, que significava melodias alegres, principalmente para ter essa mudança, né, essa concorrência. E por que eles falavam que eles eram séries irmãs? Porque os personagens eram basicamente os mesmos, tinha toda a questão musical. No Merry Melodies, obviamente, tinha um pouquinho mais nessa pegada musical, mas os dois tinham isso. E o que aconteceu? Antes ele era composto por personagens com aparições únicas, então eles apareciam ali em um episódio e nunca mais. Depois, quando eles foram pegando ali o gosto de todos os personagens do Looney Tunes juntos e tudo mais, vendo todo o sucesso, eles começaram a colocar os mesmos personagens para integrar as histórias ali com toda aquela pegada musical. O que é engraçado de Merry Melodies é que eles foram criados, né, com o intuito de ser uma série gêmea de Looney Tunes, mas não Looney Tunes, né? Mas a partir de 1944, a série se tornou praticamente a mesma coisa que Looney Tunes. Tanto que, assim, eles eram basicamente os mesmos tipos de história, os mesmos personagens. E aí, o que aconteceu? A única diferenciação era a abertura, né? Ali a música de abertura e o nome. E aí passou a estar presente nos intervalos de Looney Tunes. Então, você tinha o Looney Tunes e no intervalo você tinha o Merry Melodies. Então era super divertido que eles conseguiram usar disso, né, pra fazer essa nova conexão entre as histórias e não se perder um nem outro. Bom, e o próximo desenho que a gente vai falar aqui conta ainda mais disso que eu acabei de falar, né? Que a Warner, ela gostava dessa de reaproveitar os seus personagens. Então, depois de Merry Melody, lá nos anos 90, surgiu o Tiny Tom. E o que era o Tiny Tom? O Tiny Tom era um grupo de personagens que frequentava a Acme Loniversity. Que frequentava a Acme Loniversity. Consegui? Que nome difícil, gente! Eles frequentavam essa universidade aí. Pra quê? Porque eles queriam se tornar os próximos Looney Tunes. Então o que eram? Eram jovens frequentando ali a universidade pra saber todas as dicas, todas as coisas pra virar um Looney Tunes no futuro. Isso é muito legal, é uma sacada muito boa. E o que era engraçado? Era que os personagens que eles colocaram ali eram personagens que a gente já conhecia. Era e não era, né, na verdade. Que a gente acabou conhecendo, mas na verdade a gente já conhecia. Que era o Perninha, fazendo referência ao personagem do Pernalonga, a Lilica, o Frajuto fazendo relação com o Frajola, o Coiote Coió fazendo relação com o Coiote mesmo, né? E muitos outros que também tinham toda essa relação com os Looney Tunes originais e esses Looney Tunes aí mais jovens tentando aprender a ser um Looney Tune.
O que é engraçado do Tim e Tom é que foi nesse desenho que foi descoberto a Felícia, a famosa Felícia, aquela menina que ama tantos animais que às vezes ela acaba passando um pouquinho da conta. E foi lá que ela foi descoberta, ela também estava nessa universidade para virar uma Looney Tunes. Chegaram pra Gagá, Presuntinho e o Croque, Diabo e o Pajuto, não param um minuto, vieram pra Gagá, na universidade, pretendem se formar. E o próximo desenho que a gente vai falar aqui, que também foi um grande sucesso da Warner, são os Animaniacs. Os Animaniacs, eles foram um desenho também criado pela Warner, obviamente, né, Camila? Vocês estão fazendo uma história da Warner, foi criado por quem? Pela Walt Disney. Os Animaniacs, eles foram um desenho que foi inspirado no filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que foi um filme de muito sucesso. Tudo bem, ninguém se mexe. Tudo bem, Dorinhas, levantem as mãos ou eu atiro no juiz. Já ouviram ontem logo? E eles eram os irmãos Warner, que eram compostos, né, ali por 3 bichinhos, que não dá pra se dizer se eram coelhos, se eram... A ideia inicial, na verdade, da Warner era colocar eles como patos, mas pra mim eu acho que eles ficaram bem parecidos com o Mickey Mouse, assim, vamos comparar aqui, ó, gente, eles realmente parecem com o Mickey Mouse, né, com umas orelhinhas ali diferentes, mas tem muita semelhança. E eles eram quem, esses irmãos? Era o Iaco, que era o tagarela, eu acho que eu estou falando certo a pronúncia, gente, não sei, tá? Era o Iaco, eu acho que eu estou falando certo, não sei, o guloso, e a Dot, que era a fofa, que era a única menininha ali do desenho. E qual que era a história deles? A história é que eles eram personagens que foram criados pela Warner pra ser ali super famosos, artistas ali de um dos curtas, mas eles meio que se arrependeram de colocar eles nos curtas, porque eles eram muito bagunceiros, eles causavam demais, faziam um monte de coisa errada, e aí eles decidiram que eles não iam colocar mais eles em nenhum curta. E o que eles fizeram com eles? Trancaram eles na torre ali da Warner, porque eles eram um perigo para a humanidade, eles tinham que ficar ali trancados. E aí na história deles, eles conseguiam escapar ali daquela torre da Warner, e aí eles encontravam diversos outros personagens, tinham muitas aventuras e tudo mais. Foi um desenho que fez muito sucesso, porque era um desenho muito engraçadinho, muito legal, e os 3 eram realmente bem maluquetes, então eu acho que isso que fez também eles ganharem não só popularidade entre as crianças, entre os mais jovens, como também pelos mais velhos. Tanto que, na época que a série foi ao ar, né, que foi de 94 a 1998, fizeram uma pesquisa de popularidade e perceberam que 20% das pessoas que assistiam os Animaniacs eram jovens, assim, com uns 20 e tantos anos. Então, dá pra perceber que eles realmente não fizeram sucesso só com os mais novos. O legal do desenho é que eles tinham toda essa pegada diferente, né, porque os 3 eram bem maluquinhos e tudo mais, então eles tinham toda essa coisa de aventura, eles encontravam personagens mitológicos, personagens famosos, e o que é legal é que um dos produtores executivos dessa série foi nada mais nada menos que o Steven Spielberg. Pensa, e não foi só dessa, ele tinha envolvimento em muitas outras séries ali de desenhos animados da Warner. Somos os irmãos do Warner. E o seu irmão, Warner? Mas esse camarada não nos deixa respirar. Ele tranca a gente aqui e dá tempo de explicar. E temos que correr, nós não podemos esperar. Somos os Animaniacs. E o último desenho que a gente vai falar aqui hoje, que é um desenho que eu gostava muito também, que é o Duck Dodgers, que é nada mais nada menos que o nosso querido Patolino, né, ali como um super-herói. E o que aconteceu, né? Como a gente já notou aqui, a Warner novamente quis dar essa reformulada aí num personagem deles já conhecido para um personagem novo. E a história do Duck, né, Pato, no caso, a história do Duck é que ele ficou congelado aí por mais de 300 anos e ele acorda no ano 24,5, eu acho que é 24,5. E aí o que acontece? Quando ele acorda, ele acaba se tornando ali o super-herói do momento, o grande herói sem ter feito nada, nem ele sabe o que ele fez, né? E o desenho ele conta o quê? Ele conta a história desse super-herói que está ali lutando contra os alienígenas que estão invadindo o planeta. Então, é basicamente a equipe dele contra o comandante marciano, que é aquele personagem super engraçadinho, pequenininho, que era um marciano, obviamente, comandante marciano.
E claro que o desenho, esse novo desenho do Patolino super-herói, ele não ia colocar só o Patolino ali. Ele coloca outros personagens que a gente já conhecia, com outros nomes, como o Gaguinho, que vira o jovem cadete e tá ali pra ajudar o Duck a conseguir conquistar de novo, né? E vencer ali todos os alienígenas. Então é muito legal essa integração que a Warner faz. E eles não têm medo mesmo de colocar um no desenho do outro, de misturar. E é engraçado, né? Porque isso é uma questão muito grande das produtoras antigas, né? Dessa coisa de desenho antigo. Porque se você for pensar no Walt Disney, ele também fazia isso pra caramba. Era o Mickey fazendo tal coisa. Aí depois virou o Mickey, que era o Mickey cozinheiro. Aí o Mickey, entendeu? A diferença, né, das duas produtoras é que enquanto a Disney colocava o nome Mickey, o Mickey tá fazendo tal coisa, e não sei o que, a Warner, ela trocava os nomes dos personagens, mas os personagens eram os mesmos. E isso é muito legal, porque eu acho que o jeito de fazer desenho, né, que tanto essas duas produtoras conseguiram fazer, é um jeito que não existe mais. E é um jeito que eu, assim, como uma pessoa que adora desenho animado, gosto muito. Eu acho que é um estilo muito legal de assistir, é um estilo que pega, e quando você vai ver, você assiste 2, 3, 4 sem perceber tranquilamente. Drop on you with my disintegrating pistol. No disintegrations. All too easy. Happy birthday, you thing from another world, you. What? Bom, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, gente, por favor, vai lá, dá o seu like, se inscreve no canal, é muito importante, clica aqui, ó, vai estar aparecendo aqui, ó, aqui está aparecendo uma televisãozinha, então clica aqui pra se inscrever. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, o que você acha dos desenhos da Warner, se você prefere da Warner, da Disney, o que você acha, qual que é o seu personagem preferido dos desenhos da Warner, dos Looney Tunes, qual que é o seu personagem preferido. Me segue também lá nas redes sociais, vamos conversar um pouco mais sobre desenho, sobre série, sobre filme, sobre tudo, então vai lá, me segue nas redes sociais, curte a fanpage do canal, é lá no Facebook, TV na tela, então vai lá, curte a fanpage e por hoje é só. Um grande beijo e tchau!